Tudo bem, pessoal? Meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou falar sobre o que são esses itens que talvez você esteja aí perguntando o que tem em cima da mesa. São halteres. Halteres que são utilizados no esporte que eu pratico, no GP. Antes de ser treinador, competidor, adestrador de cães, eu trabalhei por 15 anos com madeira. Então, final de semana, esse último final de semana teve um feriadão e eu fui visitar os meus pais. E eu aproveitei as máquinas do meu coroa e utilizei para fazer esses halteres. Vou falar sobre o que são esses halteres e uma dica que eu quero dar para quem pretende fazer. Não é difícil construir um halter, mas precisa de algumas máquinas. Eu vou explicar o porquê que eu fiz ele desmontável e o benefício disso. Mas antes eu gostaria de pedir para que, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude essa comunidade cachorreira a crescer. Já deixa o seu gostei. Se você não deixar agora, lá no final você vai ter que deixar esse gostei. E ative o sininho para quando eu publicar um novo vídeo você ficar sabendo. Certo? Vamos lá. Halteres. O que são halteres? São de madeira. Todos eles são confeccionados em madeira. São utilizados no esporte IGP. E eles possuem, em regra, 3 pesos: 650 gramas, 1 kg e 2 kg. E os pesos variam de acordo com o exercício e com o grau também, o grau do IGP que o cão está. O IGP1, por exemplo, é 650 gramas em todos os exercícios. Todos quais? No plano, na barreira de 1 metro e na rampa. São todos de 650 gramas. Já no IGP2, no plano, o halter possui 1 kg. E no IGP3, no plano, o halter possui 2 kg. No restante dos exercícios, na barreira, na barreira de 1 metro e na rampa, eles são sempre de 650 gramas. Eu utilizei as máquinas lá do meu pai para fazer esse halter. Se você não tem máquina, acredito que não seja de fácil acesso, né, para todo mundo. Algumas pessoas gostam e acabam tendo em casa algumas máquinas. Mas um marceneiro, se você tiver contato com um marceneiro, ele consegue confeccionar para você um halter. Acredito que saia mais em conta em relação ao que a gente tem no mercado. A gente sabe que tudo que tem no mercado do adestramento é caro. Se tratando ainda de artigos de esporte, o valor é bastante elevado, e se a gente considerar, inclusive, a escassez da oferta, muitas vezes a gente tem comprado em um estado distante e o frete acaba saindo, inclusive, mais caro do que o próprio equipamento. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Esse halter aqui tem 650 gramas e eu fiz ele de desmontar. Por que eu fiz ele de desmontar? Porque o cão, ele pega pelo eixo, ele morde o eixo. E o ideal é que ele segure firmemente o eixo. O que vai acontecer? Como é de madeira e o cão, ele pressiona bastante o eixo, acaba mastigando aqui, acaba ficando marca. E com o passar do tempo, com o passar dos treinos, vai deformando o eixo e ele não deforma de forma regular, ele acaba deformando de forma irregular. E qual a consequência disso? O cão, às vezes, ele morde, como aqui já tem uma cavidade, e no outro lado também, às vezes, um dente fica preso e o outro, às vezes, fica meio frouxo. Essa irregularidade acaba prejudicando o treino. Por quê? Porque quanto mais homogêneo for o eixo, melhor é a pegada do cão. Não vai ter esse momento em que vai ficar um lado preso e o outro não. E vai acontecer, o eixo ele vai começar a ficar com essas marcas do dente, porque o cão acaba pressionando aqui e inevitavelmente vai deformar o eixo. E para não haver a necessidade de trocar todo o halter, se a gente conseguir trocar somente o eixo, vale bastante a pena. E para confeccionar um halter assim, o que eu precisei? Uma tábua aqui, ó. Tem 120 por 120 milímetros. Tem 12 centímetros aqui, 12 centímetros aqui. Esse raio aqui eu fiz com 75, mas não é um raio que tenha precisão.
Com a mesma madeira, ela tem 40 milímetros de espessura. Então o eixo ficou com 40 e as laterais ficaram com 40 milímetros. Então, com uma tábua de 40 milímetros de espessura, é interessante que a tábua tenha um peso, seja de madeira compacta, madeira pesada. Aqui eu utilizei o IP. O IP ele deixa mais ou menos o halter com 650 gramas. Se a gente pegar um pinus, por exemplo, uma madeira mais leve, ele vai ficar muito leve. Mas se pegar uma madeira mais pesada, mais compacta, ela aguenta por mais tempo e ainda fica mais fidedigna ao peso da regra do IGP. Então, 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura, 40 milímetros de espessura, a gente já consegue extrair um halter. Então, o que eu fiz? Primeiro, 40 milímetros tem de espessura a madeira, eu fiz um quadradinho de 40 por 40, aqui tem 120 mais a profundidade, então tem 120 milímetros aqui, mais 20, mais 20, 160 milímetros. 160 milímetros de comprimento, peguei o compasso e tracei 40 milímetros de diâmetro aqui. Então fica uma marca no centro, que é o furo do compasso, e o diâmetro de 40 dos dois lados. Eu utilizei apenas a lixadeira para fazer isso. Eu vou controlando aqui como fica a marca do compasso, eu fui controlando de um lado, controlei do outro e depois só nivelei. E ficou, se analisar, ó, ele ficou praticamente como se tivesse sido feito no torno. Então a gente já tem o eixo do halter. Para as laterais, 120 milímetros no total aqui, mais 120 milímetros aqui. Com a serra-copo eu fiz o furo de 40 milímetros. Fiz um furo de 40 milímetros com a metade da profundidade. 20 milímetros de profundidade tem aqui. E com uma broca de 6,5, então, eu utilizei a própria marca do compasso, fiz 50% do furo e depois fiz mais 50% do furo. O ideal é que seja uma broca grande para depois a gente passar ela de forma total, né? Porque senão, às vezes, a gente acaba inclinando um pouco, ele sai um pouco fora de centro na metade do caminho, quando os dois se encontrarem, eles vão estar desencontrados, na verdade. Então, quanto maior a broca, melhor. De qualquer forma, a gente inicia por um lado e inicia depois por outro, ou inicia por um lado e inicia pelo outro, e depois passa ela de forma total, para que o eixo não fique pesado na hora de passar. E está pronto o eixo. 6,5 mm foi o furo central. Por quê? Porque eu utilizo uma barra roscada de 1/4. Isso a gente encontra em qualquer ferragem. Barra roscada de 1/4, com uma serrinha de aço você consegue cortar ela do tamanho necessário. 2 borboletas e 2 arruelas. As laterais têm 120 milímetros, então eu fiz o furo, ó, praticamente perfeito o encaixe aqui. E o que eu faço agora? Eu monto o halter. Ponho a barra roscada, passo no furo que ficou. Aqui também é o furo de 6,5, a serra-copo ela geralmente tem um guia, nem sempre é de 6,5. Então, se não for 6,5, é só a gente completar o diâmetro com 6,5. Uso aqui a arruela, a borboleta, segurando com a mão direita, e a mão canhota ela não é das melhores. Coloca de um lado, coloca do outro. Nivela aqui para ficar niveladinho as duas laterais. Passa a arruela e aperta. Temos um halter de excelente qualidade e que quando o togo mastigar demais, eu troco. Eu simplesmente substituo o eixo. Não preciso fazer a troca de todo o halter. Mesma coisa se danificar uma das laterais. Bateu numa pedra e quebrou, troca uma das laterais apenas. O cachorro mordeu, deixou com o cachorro disponível, uma coisa que não deveria acontecer, mas vai que aconteça um acidente e ele morda aqui, estragou o halter, troca só uma lateral. E assim você tem um halter
de ótima qualidade e se precisar substituir uma peça, a gente consegue substituir. E não é difícil de fazer. O marceneiro ele tem condições de fazer tendo uma serra-fita. Eu utilizei serra-fita, mas pode ser uma serra circular, pode ser também uma serra circular. A diferença da circular seria nesse raio aqui, né? Mas pode ser uma serra circular, uma serra. E uma lixadeira e uma furadeira. Com essas três máquinas, eu confeccionei esse halter. Acabei me empolguei, a ideia era fazer um, já me empolguei, fiz um outro um pouquinho maior, mesma coisa, e fiz um pequeno para treinar um novo filhote. Quando a gente vai iniciar o trabalho do halter, é importante que o halter seja compatível com o tamanho do cão. Se a gente pegar esse halter e for trabalhar um filhote, ele vai olhar... Meu Deus, o que é esse negócio desse tamanho aí? Então eu fiz um pequenininho. Esse pequenininho ele tem 100 por 100. Aquele eu acho que ele tem... ele tem 110 milímetros entre as duas laterais. 100 por 100, 110. E o eixo tem 26 milímetros. É o mesmo tamanho que eu utilizei para treinar o togo. Se você entrar lá no perfil do Instagram, no meu perfil do Instagram, tem os treinos tanto iniciais lá, quanto o de hoje, eu trabalhando com halter de 650 gramas, inclusive até 2 quilos com o togo. E tem alguns vídeos que eu apresento com esse halter, um halter pequenininho, quando ele ainda era filhotinho. É importante que seja proporcional ao cão, né? Então eu já fiz outro para o próximo filhotinho que eu for treinar, já está pronto. É a mesma coisa, exatamente, eu utilizei o mesmo princípio. Aqui eu utilizei chapa de compensado. Fiz com 26 o diâmetro, aqui tem 6 milímetros de profundidade essa cavidade. E o princípio é o mesmo. Então, é mais um halter do mesmo formato. E quando eu precisar substituir qualquer uma das partes, dá para substituir. E o marceneiro, como eu comentei, às vezes é mais caro, inclusive o frete. Tu vai comprar algo de 2 quilos pela internet, só de frete vai dar um monte. 650 gramas, 2 quilos, se for comprar um conjunto de halter, talvez, dependendo da sua distância, o valor do frete vai acabar sendo mais alto do que do conjunto de halter. Então, às vezes vale a pena correr atrás e encontrar um marceneiro. Não é difícil, pode passar as instruções que ele vai conseguir fazer um halter dessa qualidade. Se quiser fazer mais largo, um de 1 quilo, aí claro que a gente tem que trabalhar com o tamanho também. De 2 quilos ele é um pouco mais largo aqui, nas laterais, né, para justamente dar o peso correto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para você. Talvez você que não seja do meio do esporte pense... Pra que esse negócio? Mas, ainda assim, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu queria que você desse o seu gostei. Se não é inscrito, se inscreva. É importante que você esteja inscrito, faça essa comunidade cachorreira crescer. Ative o sininho, salve, comente, proteste, questione, pode perguntar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E vamos fazer essa comunidade cachorreira crescer? Conto com a sua inscrição, conto com o seu gostei e a gente se vê num próximo vídeo.